Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse tema de hoje nós vamos falar sobre foco e disciplina, que eu avisei na aula passada que a gente ia dar ênfase nesse conteúdo. E para falar desses dois tópicos, eu vou usar um mapa mental, e eu estudei esse mapa mental de um estudo de uma universidade de fora, da Inglaterra, e eu fiz esse mapa mental de acordo com o que eu adaptei aqui para nossa realidade, né, das pessoas que eu convivo ou convivi e que tive experiência nessa minha caminhada, nessa minha jornada, tá bom? Então vou passar aqui para vocês, já vindo para nossa tela de aula. O nome desse mapa mental é o ciclo da vida variável. Por quê? A vida é feita de várias escolhas e várias fases. Então, a vida sempre vai ser um fator variável. Lógico, o nome está dizendo variável, né? Ela tem oscilações. Então, não pense que você vai estar bem o tempo todo. Não se iluda que você vai ser feliz o tempo todo. E também o oposto é válido. Não pense que você vai estar em derrota, em fracasso o tempo todo e que vai ser triste a vida toda. A vida é feita de variáveis, né? Eu costumo comparar a vida com um eletrocardiograma, já se você conhece, ela fica assim, 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 isso é normal, a vida fazendo assim. Quando ela dá aqueles picos lá em cima, né, quando o eletrocardiograma sobe um pouquinho, esse pico eu chamo picos de felicidade. E é aí que eu coloco a felicidade como um pico, mas o normal é a vida estar aqui, né, naquele batimento, naquele ciclo. E esse ciclo às vezes se torna bom para algumas pessoas e ruim para outras pessoas. E vai depender das escolhas que vocês vão fazer na vida de vocês, tá certo? Vamos agora aqui para começar aqui o mapa mental do ciclo da vida variável, tá bom? Então, começando aqui o ciclo da vida variável, nós temos a primeira função da vida. Isso, gente, eu estou falando, claro, correlação com os temas de empreendedorismo, de finanças, de empresas, nesse contexto, é claro, né? Então vamos lá. Você vai primeiro acordar. Ah, Sandra, é lógico. Isso aí não precisa ser um gênio, não precisa pesquisar a faculdade da Inglaterra para saber. Mas o acordar que eu estou falando é nos dois sentidos. Você primeiro, precisa acordar mesmo, levantar da cama, né? Você precisa sair do estado de inércia. E o outro é você acordar para a realidade da vida. Acordar para os fatores da vida de hoje. Acordar para o que está acontecendo hoje e acordar para o que você quer. Então, se você veio, está fazendo esse curso, está aqui na terceira ou quarta aula comigo, desculpe, eu me perdi na quantidade de aulas, acredito que seja a terceira aula. Está aqui na terceira aula comigo e você não conseguiu nem ter paciência de chegar até aqui, de estar me ouvindo. Imagine quando chegar a parte difícil, quando chegar a parte mais metódica, do empresário, do empreendedor, quando chegar na próxima aula, que deve ser a aula de finanças, você vai estar já cansado, já destruído. Então, eu quero que você acorde para isso. Então, se você quer, você quer mudar de vida, se você quer mudar a sua história, a sua história, a história da sua família, principalmente a história dos seus filhos, eu preciso que você acorde. Acorda para a vida, acorda de verdade, tá bom? Depois de acordar, nós fazemos o que? Nós pensamos. Eu acordo e penso, o que eu vou fazer? E aí que está a maneira, vamos dizer que a maneira errada na vida do empreendedor. Esse pensar já deve estar programado, quando eu falei ontem na aula de mentalidade, ele já deve estar planejado aqui no seu planner, né? Aqui no planner está aqui escrito domingo, dia 2 de maio, gravar aulas de foco e disciplina, finanças e como abrir ou não abrir uma empresa. Eu tenho 3 vídeos para gravar hoje no domingo
E eu não preciso pensar isso no começo do meu dia, porque talvez você não saiba, mas pensar e executar na mesma hora é tarefa para poucos. Geralmente essas pessoas têm um QI mais elevado e são pessoas que se destacam na sociedade, se destacam naquilo que elas estão fazendo. É muito difícil fazer isso. Por mais que você, eu faço de boa, tranquilo, eu penso e executo. Será que é mesmo? Então, eu prefiro que você planeje um dia antes o que você vai fazer no dia anterior. E esse pensar que eu estou colocando é o pensar do comum. Isso é o comum, é o natural da vida. É aquilo que eu coloquei assim, ó, que vai no retinho. Isso é normal. Eu vou acordar, o que é que eu vou fazer agora? Então, primeiro, eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho, eu vou tomar café, tá. Isso aí é rotina. Isso não tem a ver com o seu planejamento. Não tem a ver com o seu pensar. Isso é rotina da sua vida normal. Acho que na vida de todo ser humano deve ser dessa forma. Tá bom? Passando para o próximo tempo, ou desculpe, para o próximo passo aqui do nosso mapa mental, vem a questão do estudo. Se eu me preparei ali para dizer que eu vou gravar essas aulas, consequentemente eu tenho que estudar para gravar essas aulas, né? Estudar aqui como é que eu vou montar aqui o meu setup, a minha câmera que ficou aqui, eu vou botar o mapa mental aqui, cadê o tema? Tá aqui anotadinho, eu estou seguindo aqui um guia, né? Tá aqui anotadinho aqui embaixo, né? Esse guia foi estudado, já foi feito, já foi planejado, está aqui. Então, eu preciso estudar para poder desempenhar qualquer tipo de função que eu programei no dia anterior. Se eu já souber, se eu já dominar isso, se isso eu já tirar de letra, beleza, não precisa. Tudo bem. Vai embora, segue seu fluxo. Se não, realmente, eu coloco como os pilares para que você tenha foco e disciplina, começar pelo menos esses 3 parâmetros desse mapa mental durante a manhã. Vai te ajudar a ter foco e disciplina. Então, primeiro, acordar para a vida, acordar literalmente falando, né? Pensar já deve estar planejado, e se você pensar no ato e conseguir realizar, parabéns, mas você precisa pensar antes de executar qualquer tipo de tarefa, até o que você vai falar, até o que você vai dizer para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, você tem que estar pensando antes. Então seja uma pessoa pensante, não seja aquela que joga tudo fora, que vomita tudo fora rápido. Isso prejudica você e o seu relacionamento. E o estudo. Quando você para estudar, reforça aquilo, dá ênfase ao que você está fazendo, tá bom? Saindo aqui, vamos agora para a parte mais difícil do nosso ciclo. E aqui eu já vou te mostrar 2 coisinhas. Pronto, aqui tá bom. Então, quando a gente vai realizar uma tarefa, depois de você estudar e vou ter que fazer, a maioria dos estudiosos recomenda que você faça tarefas curtas primeiro, porque ela vai te gerar motivação, ela motiva e vai acelerar o seu metabolismo para a próxima tarefa. Geralmente, quem executa primeiro tarefas longas no começo do seu dia, geralmente ela se cansa e se desmotiva. Gente, quando eu falo geralmente, é porque isso são bases em estudos comportamentais das pessoas. Não significa dizer que você é dessa forma. Mas, se você estiver se identificando com o que eu estou falando, é bom que você analise a si mesmo, né? E veja, olha, poxa, isso aqui cabe para mim, isso aqui é para mim. Não, isso aqui não é para mim, eu faço tudo, eu consigo levantar uma casa de manhã cedo e tá tudo bem. Eu, particularmente, não consigo. Eu gosto muito de realizar primeiro as tarefas curtas ou as tarefas mais fáceis. Esse curto pode também ser substituído aqui por tarefas mais fáceis, mais simples. Execute alguma coisa e aí você vai ter o seu metabolismo, o seu cognitivo acelerado e motivado para fazer a próxima. Se você pegar uma tarefa difícil, por exemplo, eu acho a aula de finanças bem mais difícil do que essa aula daqui. Então, além de estar seguindo no cronograma, eu gravaria, tá certo? Vou cortar.
eu teria colocado essa aula na frente, que para mim essa aula é mais fácil. E aí me daria aceleração e motivação para gravar a próxima aula. E não faria não a aula de finanças agora, porque é uma aula cansativa, e você vai ver que é uma aula cansativa. Geralmente eu quero gravar vídeos aqui em torno de 30 minutos, eu duvido que eu consiga fazer 30 minutos na aula de finanças, porque além de envolver matemática, eu sou professor formado de matemática, vai envolver a questão de mudança de mentalidade, e envolve outras coisas, então eu tenho que misturar tudo para tentar colocar num bolo para que você coma ele da melhor forma possível, tá bom? Então, o que que acontece? Geralmente, a pessoa que executa tarefas longas logo no começo do dia, tarefas longas e difíceis, ela se cansa e se desmotiva, mas o desafio continua o mesmo. Ele não muda. O seu desafio está ali, você tem que executá-lo, mas você já está cansado e às vezes tem uma tarefa mais fácil de fazer e você não faz porque já foi prejudicado o seu cognitivo, o seu corpo, a sua mente, porque você já fez algo muito pesado antes. É típico daquela fase que a gente fala assim, olha, hoje eu não quero pensar nisso não, deixa para amanhã. Você já está cansado, zerou o seu dia, né? E aqui na setinha, quem tem tarefas curtas e fáceis logo no começo do seu dia, motiva e acelera o seu metabolismo, o seu cognitivo e te dá garra, né? E novos desafios. Então você consegue ter mais vontade, mais força para poder ir além e pegar os próximos desafios, até chegar no seu limite. Ninguém é máquina, ninguém é robô. Ninguém é máquina, falar certo aqui. E ninguém é robô para que você não fique cansado, para que você não pare. Nada disso. Vai ter seu tempo, vai ter sua hora. Mas quando você consegue rodar esse mapa mental aqui, seguir essas bolinhas, esse ciclo, você chega nessa parte aqui mais motivado, mais tipo, é uma vitória que eu consegui. Poxa, eu consegui essa vitória. Algumas pessoas dizem, por exemplo, quando você levantar, arrume a sua cama. Não é o fato de arrumar a cama, é o fato de ser uma tarefa curta, uma tarefa simples, uma tarefa fácil, que vai te dar motivação e garra e vai acelerar o seu cognitivo para que você continue as suas rotinas do dia a dia, né? Eu queria fazer aqui agora sim, isso. Olha para cá. Quem se cansa, se desmotiva, ela continua com os mesmos desafios, só que agora ela tem um sentimento de frustração e a paciência, acabou, a paciência está zero. Eu não consigo desenvolver ou desempenhar mais alguma outra função, outra habilidade que eu queira fazer. Lembrando que isso é genérico, tá bom? Você pode não se enquadrar nesse tema. E tá tudo bem. E o último, todos nós fazemos, é dormir. E, gente, dormir também não precisa ser um gênio para saber que o ciclo da nossa vida termina, né, no sono, no dormir. Mas é dormir com qualidade, sabe? Dormir colocando a cabeça no travesseiro, sabendo que você desempenhou suas tarefas do dia, que o seu dia tá ok, que o seu planner, deixa eu pegar aqui de novo. Ó, o seu planner tá tudo riscadozinho com ok, né? Que você desempenhou, que você ganhou aquele dia, né? Eu vejo algumas pessoas falar assim, 1-0 para mim, claro, 2-0 para mim, 3-0 para mim. O jogo tem que estar sempre positivo para você. Então, não é só você deitar e dormir. Dormir com qualidade, dormir bem, para que no próximo dia tudo isso se repita e caia novamente em um ciclo positivo para você, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas dicas extras sobre esse tema, que não está aqui nem no mapa mental, mas eu vou falar aqui para vocês que eu julgo muito importante para que você tenha foco e disciplina. Primeiro que eu quero te dizer é o seguinte, eu falei na aula passada e vou repetir novamente. Analisando o comportamento das pessoas, a gente percebe que quando você se senta para ver um jornal, geralmente as pessoas se sentam,
Desculpa, eu comecei errado. Então, quando você vai ver um jornal, né, geralmente você está sentado. Gente, isso é geralmente. As pessoas que costumam ver jornal ou ler jornal estão sentadas. As pessoas que veem novela, geralmente elas estão deitadas. E a gente pensa que nós temos o controle para mudar ali a televisão, para mudar ali os canais. E eu penso que é o contrário. Quando você tem uma programação de novela, uma programação de futebol, de filme, eu penso que é ele que está me programando para que naquele horário eu esteja disponível para ele. E não eu estou com o controle e vou assistir isso agora porque eu quero. Então, é muito importante que você tente sair dessas armadilhas que ocorrem todos os dias. É a televisão, é o celular, passar muito tempo no celular, vendo a vida dos outros, falando besteira, olhando, eu sempre falo, olhando as inimigas, sei lá, isso só faz gastar energia do seu dia, tira isso de você. Você vai perder o seu foco, principalmente o foco você perde quando você quer fazer alguma coisa e deixa eu pegar aqui o celular primeiro. Aí você fica no celular passando dedinho para cima, dedinho para cima, dedinho para cima, não para de rolar esse feed e ali vai tempo, tempo, tempo. Quando você vê, você perdeu uma boa parte do seu dia com coisas que não vão te trazer nenhum tipo de benefício, tá bom? Outra coisa que eu quero te alertar é para o despertar da internet. Hoje, tudo bem, você comprou a comunidade, está aqui comigo. Mas eu sempre digo que tudo que eu posso te oferecer, a maioria delas tem de graça no YouTube para você estudar. O caso é que aqui na comunidade vai estar tudo arrumadinho, vai estar ali, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, vai estar tudo bem arquitetado, bem estruturado para você estudar, para você aproveitar, para você aprender. Mas na maioria das vezes, tudo está já na internet. É muito difícil algo novo aparecer. E quando aparece é aquela explosão, é aquele boom, né? Então espero que eu, agora que sou novo na internet, pelo menos agora aqui em questão de curso, em questão de comunidade, seja esse algo novo e seja esse boom, se Deus quiser. Né? Então você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você está tendo conhecimento aqui comigo e quer se aprofundar, e eu não consigo ir mais além do que isso, você vai lá no YouTube, digita funções cognitivas do cérebro e estuda e vê o que é que isso pode agregar na sua vida, tá certo? O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, fora do nosso mapa mental, é que você primeiro deve realizar o seu dever para depois realizar a sua devoção. Isso eu aprendi com o meu avô. Meu avô, que ontem falei dele, tá aqui a bolinha dele aqui do meu lado. Ele falava sempre para mim, eu pequeno, com 8, 9, 10 anos, ele falava assim: Sandro, primeiro o dever, depois a devoção. Então, primeiro, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu preciso fazer hoje para realizar meu dia? É minha tarefa? É minha aula? O que é? Eu tenho que primeiro fazer isso. Depois eu vou para minha devoção. Depois eu vou assistir uma novela, assistir a Netflix, jogar um videogame, bater um futebol com os amigos. Então, geralmente, as pessoas que seguem essa regra tendem a ter mais foco e disciplina. Tá bom? Você precisa sim de momentos para você ligar e desligar, né? Desopilar, como se fala. Poxa, sextou, final de semana. Posso? Claro que você pode. Aliás, não, você deve. Você deve fazer algo que te traga felicidade, que tenha aquele pico lá em cima. E se isso for reunir os amigos, tomar uma cerveja, bater um papo, jogar um dominó, seja o que for, assistir a Netflix, ir pro YouTube, o que for, gente, que vá te tirar um pouquinho desse mundo de obrigações, você precisa. Você tem que fazer. Se você não fizer, isso vai te prejudicar, porque você vai começar a perder a sua disciplina ao longo do tempo, porque você está com excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, e isso também é muito ruim. Eu, por exemplo, no ano de 2019, eu tive a síndrome de Burnout, ela é registrada como a pessoa ter um alto fator de estresse por alto trabalho, o tempo todo trabalhando, sem nenhum tipo de devoção. E aquilo me levou
a adquirir aquela síndrome, eu fiquei doente. Então eu falo pra você hoje, com a maior naturalidade do mundo, não faça isso, pelo amor de Deus, vá brincar, pegue seus filhos, vá curtir, vá brincar, tá bom? Vá se divertir. O quarto ponto que eu quero tocar com vocês é aquela frase que a gente fala de desculpa, né? Eu tenho direito também. Ah, eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de fazer aquilo. Ah, não, eu tenho direito de comprar minha cerveja e ir para aquele final de semana, ir para aquele parque, ir para aquele balneário, ir para aquele clube. Você tem direito, mas você tem que primeiro avaliar se é o momento de você fazer aquilo. Você já fez seu dever? Cumpriu suas obrigações durante a semana? Primeiro, você tem condições financeiras para fazer aquilo? Vai sobrecarregar o seu orçamento? Então a gente vai ver isso na aula de finanças, adiantando um pouquinho aqui para você. Então você tem que, sim, ter essa percepção. Eu tenho direito, você tem, mas será que você pode? Preste atenção nisso aí. E o último ponto que eu quero tratar agora é que tudo que você vai plantar hoje, você vai colher amanhã. Então esse curso está sendo gravado hoje, dia 2 de maio, e eu vou colher frutos desse vídeo, desse curso, dessa comunidade, no futuro próximo. Então, a colheita, gente, a colheita, ela é praticamente obrigatória. Você vai colher. Então, o que é que você está plantando? O que você planta hoje para colher amanhã? Isso é importante, você tá antenado, você tá ligado, você tá acordado. Então, se eu estou plantando, passando horas no meu Instagram, no meu Facebook, vendo besteira, eu vou colher isso no futuro. E isso vai me atrasar. Se eu estou plantando inimizade, se eu estou plantando ódio, se eu estou plantando intriga, se eu estou plantando falsidade, eu vou colher isso uma hora. E a conta chega, a conta vai chegar. E não estou desejando mal para ninguém, mas é o natural da vida. A conta chega, sim. E para aquelas pessoas que hoje estão plantando frutos bons, plantando ali bondade, serenidade, plantando estudos, né? Eu falo plantar estudos, sim, plante seus estudos. Pegue o seu livro como se fosse uma planta, vá regar ali todo dia. Regar é você estudar. Todo dia você está estudando, você vai colher isso alguma hora. Você como empreendedor, vai chegar um momento que sua empresa vai deslanchar, vai chegar um momento que chegar no restaurante e comer um prato não vai ser problema para você olhar preço. Vai chegar o momento de tudo, vai chegar o momento de tudo. Você só precisa esperar. Você só precisa esperar e seguir o que você tem que fazer. E não deixar e ficar adiando as coisas para amanhã. Se chama procrastinação. Então evite isso ao máximo. Faça o que tem de ser feito. Programe-se. Eu falei ontem, seja escravo do seu planner. Faça acontecer. Se você não fizer acontecer, só quem vai colher os maus frutos disso é você. E muito mais, é a sua família, são os seus filhos. Então, a história, ela nos mostra que, geralmente, o ciclo de desinformação, e vou falar até o ciclo de pobreza, ele vem desencadeando na história. Então, é aquela coisa, se meus pais foram pobres, eu vou ser pobre, meus filhos vão ser pobres e meu neto vai ser pobre. E hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Sim, eu tive meus pais pobres, morei num bairro humilde, um bairro considerado favelado. Hoje eu já não sou essa pessoa, já não sou esse cara, e meus filhos não vão ser nem perto daquilo que meus pais e meus avós foram. Então, quando você toma uma atitude na sua vida, não é só na sua. Isso reflete a quem vem após a você ou até em quem está ao seu lado. Tomando uma atitude diferente, você pode motivar o seu marido, sua esposa a fazer algo que você queria tanto que ela fizesse, mas você mesmo não dá o primeiro passo para fazer, para servir de incentivo, para mostrar ali, olha, vamos fazer. Eu vou fazer então. Se der certo, beleza? E é aquela coisa, ó, não liga para o que tá falando não, vai lá e faz o que você tem para fazer, tá bom? Então fico por hoje aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se fizer sentido para você, indica a nossa comunidade aí para as pessoas que você acha que precisa estar junto com a gente nessa comunidade, tá bom?
E vamos até o próximo vídeo. Vamos falar sobre finanças. E já te adianto, tenha paciência, viu? Porque o negócio é brabo. O negócio é difícil. E eu preciso que você esteja totalmente focado para essa aula, para essa próxima aula de amanhã, tá bom? Beijos, tchau, tchau.